Irmão Léo, primeira semana de março de 1994. O senhor teve outra visão. Nela, um rapaz casado com a sua sobrinha se aproxima do senhor e diz para ler Êxodo 19. O senhor acorda e lê Êxodo 19, que eu vou ler agora. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Conta pra gente, irmão Léo, a história. Marcelo. Isso aconteceu, essa visão foi no princípio do mês de março de 1994. Esse meu sobrinho, casado com a minha sobrinha, esse rapaz, ele, embora nem era evangélico, ele chegou para mim no visão e falou: tio, lê aí Êxodo 19. E eu acordei imediatamente, fui lá na sala, peguei a Bíblia e li o que você leu aí, entendeu? Deus falando com Moisés no Monte Sinai. E naquela semana despertou em mim o desejo de visitar o Egito, Israel, mas na minha condição financeira era impossível. Eu estava prestando serviço para uma empresa lá na cidade de Minduri, norte de Minas, e numa segunda-feira eu estava viajando para lá. Do meu lado estava o gerente da empresa e atrás, no banco de trás do carro, estava um irmão e o filho dele. E eu comentei com eles: olha, rapaz, não sei porquê, senti um desejo de visitar o Egito, Israel, passar por onde Moisés passou, conhecer aquela terra. Eles simplesmente colocaram um obstáculo, falou que é terra de conflito, que é muito caro e tal. Mas eu disse para eles: se for da vontade do Senhor, Ele vai conceder. E aí, ficamos lá uma semana. Eu fui fazer levantamento de escopo de trabalho e retornamos na sexta-feira. Na segunda-feira, eu estava trabalhando no salão da minha casa, montando equipamento para a empresa. E por aí, deu hora do almoço, eu fui almoçar. Só que eu trabalhei desde manhã até na hora do almoço, eu estava louvando a Deus, adorando, eu estava naquele espírito, entendeu? De avivamento. E ao sentar na mesa para almoçar, nós estávamos com a visita na minha casa, eu fui orar pela alimentação e eu não consegui, a minha garganta travou, eu não consegui expressar uma palavra. Comecei a chorar e voltei para meu local de trabalho. E o Senhor falou comigo: eu quero que você não põe nada na boca hoje. Eu tenho um particular com você. E assim foi. 5 horas da tarde, subi, tomei um banho, e a minha esposa me chamou à parte e disse assim: olha, nós temos que comprar, você tem que comprar mistura para amanhã, que a visita ainda vai ficar uma semana ainda. Aí eu comentei com ela, falei: olha, eu só vou ter dinheiro, só vou receber da empresa quando eu lançar a nota fiscal para ele. Eles fazer o faturamento para mim. E eu não terminei o equipamento ainda. E tudo bem, né? Vamos dormir e tal. No outro dia cedo, retornei lá para o equipamento, adorando a Deus. E por volta de 10 horas da manhã, minha filha ligou lá da janela, e me chamou e disse: ô pai, um telefone para o senhor. Aí eu subi para atender, fui para minha sala. E a hora que eu atendi, eu perguntei quem que estava falando. Ele falou: olha, o Leodório, me passa o número da tua conta corrente. Aí eu perguntei, né? Falei: mas do que se trata? Não, que eu estou depositando R$11.150 na tua conta. Aí eu perguntei: mas quem está falando? Ele falou assim: é o doutor José, que é o advogado aqui de São Paulo. O seguro mandou depositar esse dinheiro para você. Aí eu passei o número da conta corrente para ele. Na época era o Banco Itaú. E voltei para o meu trabalho. Aí naquele dia eu almocei normalmente. Quando foi 3h30 da tarde, a Marlene me disse assim: olha, eu ouvi você falar, passar o número da tua conta corrente. Nós estamos precisando de dinheiro aqui. E você não está nem aí, de fato, eu não estava. O dinheiro estava em terceiro plano, irmão Marcelo. Por que você... Quem que é que ligou? Para mim é brincadeira o teu irmão, é sempre passava um trote, né?
O irmão dela morava em São Paulo e sempre ligava para mim com essa brincadeira. Bom, se você duvida, então liga lá para o banco. E naquele tempo, irmão Marcelo, o banco fechava às 4. Então eu liguei para o gerente. Falei, ô Toninho, vê se... como é que está a minha conta corrente? Dá uma olhada para mim. Eu não tinha nada no banco. Estava zerado, mas só para confirmar, né? Aí, espera um pouquinho. Passou o número da conta corrente. Daqui a pouco ele voltou. Foi depositado em dinheiro. 11.150 cruzeiros na tua conta. Você quer que aplica, não ouve? Como é que você quer que faz? Não, deixa quieto aí, depois eu vejo. Aí, desliguei o telefone. Quando eu fui entrar no corredor da casa, tinha um entulho assim. O senhor falou comigo. Esse dinheiro eu estou dando para você ir lá onde eu te mostrei em visão. Lá onde eu falei com Moisés. Eu quero falar com você lá. Aí eu entrei em pranto de choro. Chorei bastante ali, ajoelhado. E ocorre que aí comecei a contratar empresa de turismo, né? Contrata um, contrata outro. Mas o tempo é de Deus. A agenda é de Deus. O calendário é dele. O relógio é dele. E eu apressando, né? Eu ia viajar logo. Com 11.150 na conta. E acontece mais um detalhe. Deus mexe na política, mexe no sistema. Naquele ano, naquele final dos meses, Deus mexeu na política. O dólar ficou 1 por 1. Você acredita nisso? Facilitou ainda mais. E aí, eu contatei várias empresas, né? Fiz contato e tal. Não recebi resposta de nenhuma delas. Aí eu conversei com o pastor e presidente, falei com ele falou assim, olha, eu conheço um camarada lá em São Paulo, e sempre quando eu vou para o Canadá, é ele que compra as passagens para mim. E eu acredito que ele mexe com essa parte de turismo também. Vou passar o telefone. Aí me passou o telefone, liguei para ele. Ele falou, você não quer vir no meu escritório aqui? Mas ele já tinha passado uns 5 meses. Eu nessa busca, nessa pesquisa, né, esperando resposta e tal. Aí, numa segunda-feira, fui lá no escritório dele, em São Paulo. Só que chegando lá, eu não encontrei ele. O secretário dele disse, ele foi para Belém do Pará para confirmar uma equipe para ir para Israel. Mas ele ficou de te aguardar. Eu falei, ficou me aguardar aqui. Então, infelizmente. Aí eu desanimei. Falei, quer saber uma coisa? Eu não vou para lugar nenhum. Eu vou comprar um carro novo e deixei isso para lá. E voltei para casa. Isso foi numa segunda-feira. Quando foi 6 horas da tarde, ele liga para mim. Pedindo desculpa, rapaz, eu não esperava que acontecesse. Muito corrido para mim, eu esqueci do que nós tínhamos marcado e tal. Eu vou na tua casa aí. Falei, não, se você vem na minha casa para se desculpar, é bobeira. Já desculpei, tá tudo em cima, deixa quieto, não quero viajar mais. Não, me passa o teu endereço. Aí passei o endereço. E quando foi no dia seguinte, ela apareceu em casa. Apareceu. E conversando e tal, ele deixou o roteiro da viagem, o prospecto, tudo lá. Ele voltou para São Paulo e eu voltei a trabalhar, né? E nisso já foi mês de setembro, eu estava lá em Minduri. E quando foi dia 25 de setembro, a Marlene ligou para mim. Falou, olha, ligaram de São Paulo, que a tua viagem está agendada. Então você vem para comprar malas, para roupas. Aí voltei para Poços, comprei todas essas coisas, meus sapatos, roupa, sei lá. Você vai para um lugar diferente, lá, lugar calor. Durante o dia é 40 graus, à noite é 8 graus abaixo de zero. Então você tem que ver uma roupa adequada para você, né? E aí, quando foi dia 5 de outubro, eu estava no aeroporto de Guarulhos,
para embarcar para Cairo, capital do Egito. E aí, nesse embarque, nós descemos lá na Alemanha, em Frankfurt, pegamos um voo da Lufthansa, Alemanha. E lá, Marcelo, na Alemanha, nós descemos no aeroporto de Frankfurt para esperar esse amigo, que ele estava lá na Coreia, com os irmãos. Ele foi visitar a igreja do Paul Yanshu. Ele estava vindo de lá para nós encontrar em Frankfurt, pegar um avião até Cairo. Seria um total de 43 pessoas. Enquanto nós aguardávamos a chegada daquele avião, o nosso irmão que coordenava a excursão, os colegas, os irmãos, estavam filmando o saguão do aeroporto. E aconteceu um fato. Na época eu estava extremamente, muito radical. Para mim, tudo era pecado. A vestimenta, a maneira de se portar. Eu estava vendo o mundo totalmente daquilo que para mim não era normal. Não que o pessoal me fez da minha cabeça. Não, foi algo que entrou em mim e mostrou que tudo que as mulheres faziam era pecado. As vestes, o cabelo. E enquanto ele estava filmando, o Senhor me chamou à parte. Me mostrou determinadas pessoas, indianos, aquelas vestidos longos, estampado, tinha estampa de o girassol, aquelas flores amarelas. Outros escoceses de mini saia, com meia até o joelho. Botou uma diversidade de pessoas, de cultura diferente. E ele falou comigo: tá vendo esses aí? Olha a cultura deles. Você está ligado na palavra, no livro da lei, que as mulheres não devem usar roupas de homem. E esses aí. E esses homens aí que estão usando mini saia. Eles usavam uma mini saia frisada e de meia e no pé aquelas bolinhas de pompom. Aquilo para mim era ridículo. Na minha maneira de pensar. Na minha cultura de ignorante. Porque o homem, ele faz determinados preconceitos. E todos são meus. Eu os criei, assim diz o Senhor, falou para mim. E você quer julgar, quer condenar, aquilo que eu criei, são cultura deles. Você não consegue mudar a cultura de ninguém. Só eu. Só pelo meu espírito. E os índios, que tu fala mesmo dos índios? Quem colocou os índios lá? Eles andam nus. Existe pecado neles, estão inocentes, são umas crianças. E o Senhor me deu uma lição ali, meu Marcelo. Mudou a minha maneira de ver, de pensar, de julgar as pessoas. Naquela hora, o senhor entendeu que o senhor estava vendo com muito radicalismo tudo. Exatamente, exatamente. E eu estava envenenando a minha família com esses preconceitos. E lá, em Frankfurt, no saguão do aeroporto, o Senhor me deu uma lição. Começou a trabalhar. Eu tinha falado antes sobre a escola no deserto. Eu vou repetir. A escola do profeta é no deserto. O púlpito de João Batista foi no deserto. O púlpito de Jesus também no deserto. A escola de Deus é no deserto.
Eu estava ali agora, num particular com Deus, enfrentar o deserto. E aí, reunimos o grupo, chegou o cidadão, nos reunimos e pegamos outro avião para Cairo, capital do Egito. Saído de Frankfurt, depois de uma bela lição de Deus, chegamos em Cairo. Como é que foi a sua viagem em Israel? No Egito? Eu vou contar algo que aconteceu antes de chegarmos em Cairo. Ali nós fizemos várias visitas, né? Museu do Egito, enfim, foi vários passeios. Visitamos as pirâmides, passamos ali por fábrica de perfume, enfim, aquelas coisas da cidade, né? A parte turística da cidade. Uhum. E aí, quando foi 5 horas da tarde, preparamos para pegar um ônibus, agora via terrestre, para ir fazer a trajetória que Moisés fez naqueles 40 anos de percurso. E aconteceu um fato, irmão Marcelo. Nós paramos o ônibus é um ônibus especial. E no restaurante, no último restaurante, já começa a pegar a parte do deserto. E paramos lá para abastecer com água. Foi 70 garrafas PET de água, porque íamos passar, calor, né? E de repente houve uma tempestade muito forte, tempestade de areia. E o guia turístico chegou, ele falava espanhol, e falou: olha, eu recebi uma informação pelo rádio que as estradas estão tomadas de areia. Nós vamos ter que adiar esta viagem para amanhã. Porque se nós for pego nessa tempestade, o ônibus vai ser engolido pela areia. E quando ele falou isso, havia 43 pastores, membros. Eu era um tijolinho que estava ali no meio. E aí eu não conformei com aquilo. Eu estava na poltrona 27, lá atrás. Deus falou comigo: levanta e repreende essa tempestade de areia, porque não provém de mim. Era o inimigo tentando impedir. Exatamente. Como tentou impedir essa gravação. E eu levantei, fiquei de pé no corredor do ônibus e convidei o pessoal: vamos orar, vamos repreender isso. Eu repreendi. Tempestade de areia, volte da onde tu veio, em nome de Jesus. E aquilo se formou como se fosse um pergaminho, rolando ao contrário. Que maravilha. Foi limpando a pista. O guia turístico chegou e falou: não estou entendendo. Não estou entendendo. Vamos prosseguir a viagem. E aí... Mal sabia ele, hein? Mal sabia ele. Aquele que dá ordem ao mar, às águas, né, ao vento, estava ali conosco. Né? E outra, Deus estava no projeto, porque Ele projetou essa viagem. Para mim, em particular, né? Para os demais também, creio eu, né? E aí entramos para o processo de peregrinação via ônibus. E quando foi no dia 7 de outubro, às 7 nós começamos a escalar o Monte Sinai. São 4 horas a pé. E inclusive tem uma foto na minha casa lá, que eu estou de roupa branca e uma sacolinha, garrafa d'água na mão. Eu tirei a foto. Aparece só a roupa, meu corpo não aparece na foto. Eu não sei, é um mistério isso aí. Cheguei para um camarada que naquele tempo era o filme, né? Uhum. Revelava, tá, tinha negativa. Mas eu não soube explicar. Também não precisou. Não precisou. E aí nós fizemos um culto de ação de graça. 7 horas da manhã, desceu uma neblina, Marcelo, naquele Monte Sinai. Foi coisa tremenda. Todo mundo foi tomado pelo Espírito Santo. E o Senhor me chamou à parte do grupo
quero ter um particular contigo. Aleluia. E falou coisas para mim que eu não vou falar aqui agora, e aí vai prolongar muito o nosso trabalho. Mas uma coisa ele disse para mim: você vai descer o monte a pé sozinho. Eu quero te mostrar algo lá embaixo. E eu desci sozinho. O pessoal ainda ficou lá na parte de cima, aonde Deus falou com Moisés. E quando eu cheguei no vale, e segundo informações do turista, do guia, ele disse que ali naquele local, naquele vale, o povo se corrompeu naquele local. E eu fiquei ali meditando. E de repente o Senhor falou comigo: olha aquele camelo. Eu olhei e ele perguntou para mim: o que é que tu vê? Eu falei: ele está mastigando alguma coisa. Sim, ele está mastigando. O Senhor respondeu. Mas eu falei: Senhor, mas eu não sei, porque aqui não tem capim, não tem, só tem pedra e areia. Ele falou: sim, meu servo. Ele está remoendo aquilo que ele comeu há muito tempo atrás. Porque assim eu quero você na minha palavra. Remoa a minha palavra. E agora, o que tem naquele joelho dele? Eu olhei, tinha um casco. Não sei se é calo. Para mim é calo, né? Ou seja, ele tem um calo no joelho lá. E para mim parece um casco de tartaruga. Ele falou: sim, é um calo. Mas veja bem o que ele vai fazer. O camelo estava de pé. E nisso vai chegando o egípcio, todo de branco, turbante branco. E o camelo reconheceu o dono e se prostrou de joelho na frente do egípcio. Uhum. Aí o Senhor falou comigo: assim eu quero você diante de mim, de joelho, em reverência a mim. Aí eu aprendi mais uma lição. Para Deus, nós temos que ser reverente a Ele em tudo e em todas as coisas. Chegamos na alfândega de Israel. Prossiga com a nossa linda e bela história. Prossiga com a nossa linda e bela história, lá da alfândega de Israel. Sim, nós chegamos na alfândega, passamos e fomos visitar. Aconteceu um negócio comigo, e quando nós chegamos no hotel lá de Jerusalém, a cidade velha, ao descer do ônibus, me deu uma hemorragia incontrolável. E foi distribuído a todo grupo um bonezinho para identificação. E lá tem muitas pessoas, muitos turistas, e cada empresa tem uma identificação. No caso nosso era um boné. E eu tive que pôr aquele boné no nariz, não ia molhar toda a minha camisa de sangue. E na calçada do hotel ficou a mancha de sangue lá. Uma marca minha, não sei porquê. E começamos a visitar, né? Ficamos lá mais ou menos, foi 12 dias, só em Jerusalém, visitando, muito cansativo. E nós fomos visitar a parte mais interessante, que foi o Jardim de Getsemane, o Gólgota, o Monte da Caveira, onde ele foi crucificado, e depois nós fomos para o túmulo dele. Lá no túmulo, em frente ao túmulo, nós fizemos um culto de Santa Ceia. Foi outra manifestação do Espírito Santo, foi algo tremendo. Aleluia. Terminou o culto, visitamos lá o túmulo e voltamos para o Jardim de Getsemane. Eu perguntei para o irmão, falei: irmão, que dia que é hoje? Ele falou: hoje é dia 10 de outubro. Eu falei: hoje é dia de meu aniversário de batismo. Coincidiu a data. Coincidiu, né? Exatamente. Então, irmão Marcelo, Deus programou tudo, até a data do aniversário do batismo. E
Para mim foi uma experiência muito grande. Foi muito grande a experiência, essa viagem que nós fizemos para lá, que eu fiz para lá. Depois dessa linda viagem, o senhor percorreu diversos locais santos. O senhor está retornando para o Brasil no avião. E tem mais alguma novidade no avião também. Conta pra gente. Então, de retorno para o Brasil, dentro da aeronave, de madrugada, eu comecei a falar com o Senhor. A chama, se pregar o Evangelho, cada vez aumentava. Mas era algo que eu planejava fazer, vários planos, vários projetos, de elaborar uma forma abrangente para abranger toda a cidade, uma forma de divulgação da palavra de Deus. Era esse o meu projeto, mas Deus tinha os seus projetos. E aí, conversei com o Senhor de madrugada e ele falou para mim, olha, eu quero você na minha obra, semeando a boa semente. Eu falei, quando chegar, Senhor, eu vou comprar uma Kombi e vou montar uma equipe de evangelismo e vou fazer a tua obra. E retornando para o Brasil, e no dia 25, eu peguei R$6.000, eu vou lá em São Paulo, na feira de automóvel, comprar uma Kombi. E era o dinheiro que tinha sobrado da viagem. Exatamente R$6.000. E quando eu cheguei lá na feira de automóvel, é muito grande a feira lá em Santo André. Olha uma Kombi, olha outra, olha uma... E as horas foram passando. E quando deu meio-dia, o pessoal já começou a ir embora, a hora do almoço, e a feira estava acabando. Eu falei, Senhor, acho que isso aí é algo da minha mente, porque não comprei a Kombi, vim para comprar. Ele falou, sai da galeria e desce pela escada externa. Quando eu saí, que eu estava descendo, ele me apontou, olha lá, 2 Kombi estão chegando lá no pátio, lá embaixo. Escolhe uma delas. Que tremendo, rapaz. Desci. Que glória. Mas quando eu cheguei lá, irmão Marcelo, já tinha uma Kombi branca e uma beija. E aí eu cheguei na Kombi branca, já fui olhando os pneus, olhando, semi-nova. Uma Kombi ano 90. Aí eu cheguei para a pessoa que estava no volante da Kombi, falei, o senhor está vendendo essa Kombi? Estou. Só que já está vendida para aquele casal, ó. Que saiu lá, foi buscar o dinheiro lá no carro. Aí eu falei, puxa, eu estou entendendo. Não, mas tem essa beija aí, ó. Tem essa beija. Eu falei, não, mas eu queria a branca. Aí ele olhou para mim e falou, escuta, você é o Léo, irmão da Conceição? Eu falei, sou. Você não está me conhecendo, não? Sou o João, filho da dona Aurora. Ô, João, eu falei, puxa, é verdade, eu aqui meio assim, sabe? Uhum. Eu não estava reconhecendo ele. Léo, você está morando lá em Poços de Caldas, né? Em Minas? Eu falei, tô. Pois é, rapaz. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você está interessado em comprar a Kombi? Eu falei, eu tô. Falou, essa Kombi é Kombi de executivo. Eu trabalho na empresa, eu sou contador na empresa. E eles mandaram revisar tudinho ela, vão trocar de frota. E ela eu estou vendendo por R$6.000, a empresa vendendo por R$6.000, mas é top. Está feita a revisão, não tem nenhum riscado, inteira. Então ela é tua. Lá vem o casal. O casal chegou com dinheiro para pagar a Kombi. Aí ele conversou com o casal, falou, encontrei com um amigo aqui, e eu dei preferência para ele e tal. É um casal conformou, não teve problema nenhum. Aí ele, então vamos para Ribeirão Pires comigo. Você está de carro? Eu falei, não, eu vim de ônibus para poder ir embora com a Kombi, né? Comprar e ir embora, né? Então ela já é tua, entra aqui, vamos lá para casa da minha mãe, lá em Ribeirão Pires. Aí entramos na Kombi. E quando chegamos lá, na casa da mãe dele, a minha irmã morava na casa da mãe dele. Ela tinha uma pensão
Minha irmã tinha montado uma pensão e alocou o imóvel da mãe dele. Aí conversamos bastante lá, tá? Ele falou, amanhã, 8 horas, eu venho trazer a Kombi para você e o recibo da Kombi. Uhum. Aí aconteceu. Na segunda-feira, 8 horas, como prometido, ele levou a Kombi, paguei a ele os R$6.000, e lá vem eu com a Kombi para Poços de Caldas. Irmão Léo, comprou a Kombi. Mas ela tava sem som. E aí, como é que foi para comprar o som para colocar na Kombi? Então, aí assim que cheguei com a Kombi, passou uma semana, retornei para São Paulo, lá na Santa Efigênia. Não parou. Não parei, não, o negócio eu tinha pressa, né? E Deus tinha mais ainda. Aí comprei 2 caixas de som, desse tamanho. E falei, Senhor, eu comprei a caixa, mas só que eu não quero pôr a mão nela para levar, é muito grande, desproporcional. Eu não quero pôr a mão nela para levar, para movimentar. Só vou movimentar para fazer a instalação, mas daqui até Poços eu não vou pegar peso. Aí paguei, o vendedor falou para mim, olha, você está de carro? Eu falei, não, estou de ônibus. Que empresa que é? Foi com medo. Que hora você vai embarcar? Eu falei, eu pretendo embarcar às 7 horas da noite para Poços de Caldas. Eu vou mandar o empregado, o nosso empregado, levar para você lá na rodoviária. Oh, Deus é tremendo. Aí, bem tranquilo. Chegando na rodoviária de Poços de Caldas, o meu genro foi lá e buscou para mim. Eu só pus a mão nela para fazer a instalação. E mais do que depressa, quando foi no outro domingo, nós estávamos em bairro de Laranjeira, município de Caldas, fazendo culto ao ar livre. Que benção. Irmão Léo, o senhor estava já com a Kombi, com o som instalado e fazendo culto ao ar livre. Mas tem uma diferença de culto ao ar livre e evangelismo pessoal. Conta pra gente qual que é essa diferença. Uma boa pergunta, irmão Marcelo. O culto ao ar livre é como se você pegar uma sacola de semente e sair jogando no campo. Aonde caiu, se caiu em boa terra, vai dar fruto. Se caiu nos pedregais, como está lá em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Enfim, vai depender da terra, depender do cultivo, né? Uhum. Isso é você, como se fosse assim, é você espalhar a semente. Uhum. E o resto Deus cuida. Agora, o evangelismo pessoal, ele é totalmente diferente. Porque você dá oportunidade para o ouvinte questionar. E nesse questionamento você vai entrar dentro da palavra de Deus. Aí ela se encarrega, pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, em fazer a obra. E eu sempre, no trabalho de evangelismo pessoal, eu fazia sozinho. Uhum. Sempre foi sozinho. E enquanto as pessoas não vejam ser impactadas com lágrimas, eu costumo dizer, onde há lágrimas, há arrependimento. Onde há arrependimento, a ação do Espírito Santo. Então, o fruto do evangelismo pessoal, ele é muito mais eficaz. É como você plantar uma semente, você regar com todo carinho e cuidar daquela semente. Aquela semente. É. E aí até ela germinar. Foi o caso recentemente agora, eu recebi a ligação direta do irmão lá de São João do Boa Vista, que era da esquerda, batizei, e ele está todo feliz, todo alegre, né? Ele está jejuando. Né? Isso aí a semente caiu em boa terra. Deu 100 por 1, Jesus disse, né? Então, o evangelismo pessoal, eu costumo dizer que os frutos são mais sólidos, são eficazes. Uhum. Você não tem o culto ali, você não tem o acompanhamento.
Você não sabe quem que recebeu a boa semente. Você não sabe como é que está a pessoa, porque a gente vai, eu ia uma vez todo domingo. Depois você não vê mais a pessoa, né? Às vezes passou e nunca mais passa de novo. Exatamente. E aconteceu um fato, lá nesse bairro de Laranjeira, e quando nós estávamos pregando lá a palavra de Deus, saíam 2 camaradas lá do bar, da esquina, e eles apontavam latinha de cerveja para nós, e apontavam assim para cima, né? Um tipo de escárnio. Isso todo domingo. E aí, mas não importamos com aquilo. Mas, depois de um certo tempo, em 2009, eu fui visitar a igreja lá. Era o dirigente, eles se converteram e foi o casal, 2 irmãos gêmeos. Aqueles que faziam escárnio haviam se convertido e se tornaram dirigentes de uma igreja. Exatamente, Deus fez a obra. Glória. Irmão Léo, e há também algumas dificuldades nesse ou evangelismo pessoal ou no culto ao ar livre, que não existe nas igrejas. O senhor pode relatar pra gente essas dificuldades que o senhor encontrou? Pelo que eu entendi a pergunta, se o local não existia igreja? Não, a dificuldade. Como o senhor estava pregando ao ar livre, passava todo tipo de gente. Exatamente. É mais difícil do que quem está na igreja. Né? A pessoa que prega na igreja, ela não tem essa dificuldade que o senhor tinha lá. Exatamente. Quais foram algumas dificuldades que o senhor passou? Pessoas que ofenderam, essas pessoas que escaneavam, o que mais que tinha lá? Olha, o ministério Jesus deixou na terra é o ide, Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Evangelho de 4 paredes ali não está se propagando lá fora. É dentro de 4 paredes. Esse não é o evangelho que Jesus quer. Tanto é que Jesus fala sobre a luz. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma luz debaixo do alqueire. Antes põe no velador para que resplandeça a luz. Então, a verdade é que você vai abordar uma pessoa, você não sabe quem que é a pessoa. Mas a palavra diz, Jesus diz assim, vós não se preocupe no que você vai falar. Porque eu falarei por vós. O senhor sempre teve essa tranquilidade? Tranquilo, tranquilo. E encontrei muitos obstáculos, na verdade. Encontrei pessoas de entidade que tentou fazer um desafio, mas o desafio não prevaleceu, entendeu? São vários tipos de coisas. Muitas pessoas... peguei ateu, a pregar para o ateu. Eu não sabia que ele era ateu. Eu até vou contar esse fato aí. Eu estava na praça, em frente ao Senacom, pregando para uma mulher, uma criança, turista. E o senhor falou comigo, olha aquele homem lá naquele banco. Eu olhei, eu falei, sim senhor. Ele falou, vai lá e prega a minha palavra para ele. Mas já vou avisar, ele é ateu. Ele é um cético. Ele não acredita em mim nem na minha palavra. E ele é árabe. Tá bom. Aí despedi daquela senhora e cheguei até esse cidadão. Aí cumprimentei ele e tal. Ele foi muito educado comigo, a princípio, né? E eu comecei a evangelizar ele. Aí ele disse para mim, falou, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou um grande empresário em São Paulo. Eu compro empresa falida e restauro ela e ponho para funcionar. Mas eu vivo pelo meu potencial de conhecimento e de poder aquisitivo. Eu não acredito em Deus. Aí eu falei, pronto, pensei comigo que já estou começando bem hoje.
Mas no princípio, quando eu cheguei, eu falei, o senhor é árabe, né? Eu sou, mas quem falou para você? O Deus que eu sirvo. Sim, eu sou árabe, meu nome é Sarag. Olha. Tudo bem, Sarag. O senhor disse que não acredita em Deus. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor sentir uns sintomas, e se eu for no médico, o médico manda o senhor fazer alguns exames médicos. E o senhor faz todos os exames, faz o check-up, e o médico te apresenta um diagnóstico desagradável. E diz para o senhor que para o senhor não tem solução. O senhor, o que o senhor vai fazer? Aí ele diz, eu vou procurar outros recursos. Eu tenho dinheiro, eu pago outros recursos. Mas se o senhor procura todos os recursos e mesmo assim não encontra a solução. Aí ele não teve resposta. Então eu vou provar para o senhor que Deus existe. E eu sou um milagre de Deus. Contei o meu fato para ele, da doença de Chagas, desenganado pelo médico, pela medicina. Esse homem está falando com o senhor, já era para estar morto há muito tempo. Mas eu conheço Jesus, que ressuscitou um homem chamado Lázaro. Ficou morto, sepultado 4 dias em condição deplorável, em estado de decomposição, todo podre. Ele foi restaurado, foi restituída a vida para ele. E aí eu comecei a falar do meu testemunho para ele. E aquele homem baixou a cabeça. E nisso veio saindo um casal com uma senhora. E ele chamou aquela mulher, que era a esposa dele. Vem até aqui. Olha, esse homem está falando para mim de Deus. Contou um fato aqui. Agora eu estou entendendo por que eu vim em Poços de Caldas passar uns dias aqui. Era para encontrar com esse cidadão. Agora eu acredito que existe um Deus que fez um milagre na tua vida. Aí a mulher dele ficou olhando para mim assim e tal. Aí o senhor falou, meu servo, a palavra, a obra foi feita. Retira. Então eu peguei muitas coisas, irmão Marcelo. No decorrer do tempo nós vamos ver situações. E falando em situações, tem uma relacionado, e a gente vai voltar um pouquinho para aquele momento que a gente estava comentando, que o senhor teve um sonho com a praça principal da cidade. O senhor lembra desse sonho? Que o senhor estava vendo o muro do cemitério deteriorado, caindo? Eu lembro, com detalhe. Conta desse sonho um pouquinho pra gente, dessa visão que o senhor teve. Na época eu estava fazendo um trabalho nessa avenida, né? E só avenida. João Pinheiro, eu descia João Pinheiro, chegava no Bandinha, subia no outro lado da João Pinheiro, sentido bairro. E aí eu tive uma visão. Eu entrei numa praça e nessa praça havia um cemitério velho. E eu entrei dentro na praça, comecei a evangelizar o pessoal e tinha uma parte de água, um tipo de uma mina d'água, e era fechada com os tijolos. E havia uns jovens ali fazendo uso de droga. E eu comecei a pregar para eles. E tinha um que estava numa sacada do hotel. E nisso um dos jovens que estava lá naquela parte daquela mina d'água, ele puxou um estilete para me agredir. E o outro gritou lá de cima, não faça isso. Ele é um servo de Deus que veio trazer a mensagem de salvação para nós. E aí eu me retirei. E tinha uma parte do cemitério, o muro estava caído. O muro velho estava caído dos tijolos. E eu entrei dentro daquele cemitério e comecei a adorar a Deus. Nessa adoração, aconteceu um fato tremendo. Havia sepultura, velha sepultura, com corrente em cima da sepultura. As correntes se rebentaram e as tampas dos túmulos começaram a se abrir.
dos corpos que estavam ali sepultados, começou a sair e começou a caminhar na praça. Aí eu acordei. Aí eu entendi que o Senhor queria que eu pregasse naquela praça. Aquela praça, a praça principal, tem o chafariz de água ali. Uhum. Né? Eu comecei a pregar ali. E ali, pregando, e tinha muitas pessoas, pleno meio-dia, 2 horas da tarde, fazendo uso de droga naquele lugar. Um dia pregando para um cidadão, um senhor de idade, na época ele estava com 85 anos, segundo ele. Aí ele me contou algo muito interessante, irmão Marcelo. Ele falou: Sr. Léo, aqui nesta praça pode-se considerar aqui um cemitério. Como? Eu sou do tempo do cassino. Eu participei dos cassinos aqui. Eu era guarda municipal. Então eu participava, não jogava. Aqui vinham muitas pessoas de elite, pessoas de poder aquisitivo, fazendeiros. E eles perdiam tudo. E muitos se suicidavam ali do lado ali. Aí eu fui entender a razão porque daquela visão do cemitério naquela praça. Tem muita gente que morreu ali. É muita gente que morreu. Então, tem um sentido, né? Tudo tem um sentido para Deus. E aí, irmão Léo, o senhor estava fazendo um trabalho de evangelismo naquela praça e o senhor encontrou com um jovem sentado num banco de jardim. O senhor se aproximou desse jovem e ele disse assim: não fale desse livro para mim. Como é que foi essa história? Esse jovem, esses dias atrás eu estava lembrando desse caso aí, irmão Marcelo. Era por volta já de 1h30, se não me engano. Ele estava sozinho. Porque existe pessoa, existe caso, a gente vai aprendendo no trabalho. A incorporação diabólica, ela não somente deixa o cara agressivo, mas ele fica passivo. O cara está tomado pelo espírito, mas está quietinho no campo. Está incorporado, não está agressivo. Aí eu cheguei para ele, tem o nome dele aqui na mente, mas não vou citar por questão de ética. E comecei a evangelizar ele. Ele falou: afasta de mim. Eu não posso ouvir isso aí. Tá bem, mas por que você não pode? Porque a pessoa que eu sirvo não quer que eu tenha esse determinado conhecimento, senão ele vai me matar, ele já me ameaçou. Mas onde ele está? Ele está a 40 metros longe de mim. Na minha frente, 40 metros. Então vamos fazer um negócio. Chama ele para estar aqui perto. Aí ele fez um gesto, falou umas palavras lá que eu não me lembro. Nada aconteceu. Eu falei: mas ele não veio por quê? Ele falou: não veio. Ele disse que tem uma luz muito forte aqui e tem um homem de branco. Ai, que benção. Aí eu persisti. Então você já vê a diferença. Você serve as trevas, eu sirvo a luz. Preguei para ele. Ele aceitou Jesus como Salvador. E deu o endereço da igreja para ele. Eu não vou citar o nome da igreja que ele foi. E aí, fiquei sabendo através da minha irmã, até a irmã Vanessa conhece, que na época ela frequentava essa igreja. E que quando ele chegava lá dentro, ele era tomado pela legião. E os obreiros não conseguiam expulsar. E aí chegou um ponto, o pastor, o presidente, falou: não traz, não deixa ele entrar mais daqui não. Já era barrado lá na portaria. Não conseguia tirar, né? Não deixava entrar para não fazer transtorno pro culto, né? Uhum. Mas foi um dos casos, né? São muitos casos. Olha que glória! Glória de Deus, louvado seja Deus. Amém. Bom, Léo, mesma praça principal. O senhor estava lá no domingo, de manhã, por volta das 10 horas. Estava conversando, evangelizando alguns turistas, algumas pessoas que passavam por ali. E aí, o senhor falou contigo: olhe para a sua direita.
Te olhou. E como é que foi o resto da história? É interessante, irmão Marcelo. É tão gostoso falar das coisas de Deus, da experiência. Eu estava evangelizando um casal do Rio de Janeiro. Eu estava sentido sul. Eles estavam em cima de um degrauzinho que desce para a fonte luminosa. Enquanto eu ministrava para ele a palavra, o Senhor falou para mim: meu servo, olhe para o seu lado direito. Eu olhei e vi um cidadão sentado no banco, lendo uma Bíblia. E o Senhor falou comigo: o que você viu? Ah, Senhor, ele está lendo uma Bíblia. Diz: é, a minha palavra. Mas eu quero que você vá lá e pregue a minha palavra para ele. Aí eu quis questionar: Senhor, mas ele está lendo a tua palavra. O Senhor disse comigo: o eunuco estava na carruagem e vinha de Jerusalém, ele também lia a minha palavra, só que ele não entendia nada. Eu quero que você vá lá e pregue a minha palavra para ele. Aí despedi daquele casal, entreguei um folheto para ele e me dirigi àquele cidadão. O cidadão estava com aparentemente 40 anos de idade. Eu cheguei, cumprimentei com bom dia e perguntei do nome dele. Me identifiquei, né? E perguntei do nome dele. Aí ele foi muito hostil. Por que você quer saber meu nome? E todo mundo tem nome, tudo tem nome. E eu quero pregar o evangelho para você, eu preciso do teu nome. Quando eu me dirigir para você a palavra. Pregar o evangelho para mim? Você é missionário? Eu disse para ele: olha, eu sou um simples semeador de boas novas. Olha, dá fora, cara. Isso. Dá fora. Foi bem rude. Bem rude. E eu voltei para o passeio. O Senhor falou comigo: eu não te dei para você um espírito de covardia nem um espírito de timidez. Vai e prega a minha palavra para ele. Querendo ele ouvir ou não, tu vai pregar. Aí eu voltei. Cheguei lá e falei: olha, o Senhor mandou pregar para você. Mesmo que você não queira ouvir, eu vou sentar aqui, nem que você vai ter que ouvir. Aí ele pegou a Bíblia, fechou com o zíper, foi na bolsa, posicionou, falou: meu nome é Carmelo Ferrari. Eu sou missionário. Eu acabo de chegar do Xingu, eu estava pregando em cozinha. Eu sou jornalista. Eu fiz 5 anos de teologia bíblica lá no Uruguai. E falo 5 idiomas. Ou seja, era uma pessoa que tinha o conhecimento da palavra, Tinha o conhecimento. tinha o conhecimento de outras línguas, era inclusive alguém que sabia falar sobre a Bíblia porque pregava sobre ela também. Exatamente. Mas... faltava conhecer o autor da letra. Aleluia. Aleluia. Aí, falando, inclusive, eu tenho 5 filhos, eu moro em Campinas, deixei minha esposa, deixei minhas filhas para fazer missões. E outra coisa, eu sou vegetariano, eu não como carne. Aí eu, naquele momento, eu ouvindo ele e falando com Deus em espírito, falei: Senhor, eu estou diante do elefante. Eu sou uma formiguinha diante do elefante. Eu só falei ao contrário. Hora que eu mandar você abrir a boca, você vai abrir. Ouça ele. Eu fiz só ouvindo. Só ouvindo. Aí ele diz assim: olha, Leandro, deixa eu contar uma experiência para você. Eu estive na Argentina, num congresso de missões, e lá tinha pastores das assembleias, tinha artistas, muita gente evangélica. Eu estava lá no meio deles. E aconteceu um fato, nós saímos para tomar um lanche, e um dos pastores da assembleia, chegou para uma mulher e apontou
Aparentemente a mulher não tinha nada. Uhum. Mas ele apontou para a mulher e falou: canse de estar nessa mulher, sai agora, em nome de Jesus. E caiu no chão, algo parecia um ovo frito, Olha. um lado assim, amarelo, e no meio, tipo de uma gema vermelha, saiu da mulher, caiu no chão. Aí, eu fico até arrepiado quando eu lembro disso. Aí o Senhor Jesus falou: agora você vai falar. Você colocou a palavra na minha boca. E uma delas foi assim: e Carmela, posso fazer uma pergunta? Pode, fica à vontade. Nessas suas missões aconteceu algo semelhante? Aqui, Já viu um milagre nas suas missões, né? nunca aconteceu, né? Então pega a tua Bíblia aí na bolsa, vamos dar uma lida no Evangelho de João. Ele pegou a Bíblia. Abre aí João capítulo 3, versículo 1. E eu narrei aquela passagem para ele sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. Jesus disse para Nicodemos: necessário você nascer da água e nascer do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E quando eu falei essa palavra, aquele homem começou a chorar. Foi tomado em pranto de choro. Limpando as lágrimas, ele falou: verdadeiramente você é o enviado de Deus para pregar o Evangelho para mim. Me perdoa se eu recusei você, mas agora eu vejo que você é enviado de Deus. E aí, o Senhor tocou no coração de dar um livro para ele. Falou: Carmelo, vou te dar um presente. E ele falou: então, aí ele falou: vou ligar para minha esposa, mandar dinheiro para mim prosseguir viagem. Aí eu desci aqui para a rua Rio de Janeiro, fui lá na loja da Pastoral, né, e comprei um livro para ele chamado O Homem dos Pés Sangrentos, um testemunho do indiano, muito lindo. Inclusive estava em oferta esse livro lá. Aí peguei o livro, em vez de voltar para o local que estava lá perto da fonte, o senhor mandou ir lá direto naqueles carrinhos de lanche, onde fica ali naquele bondinho, da estação do bondinho. E quando eu chego lá, ele estava no telefone, a bolsa em cima do banco. Uhum. Aí sentei no banco, fiz a dedicatória, assim que ele saiu do telefone, falei: está aqui, Carmelo, uma lembrança para você, leia esse livro. Ele me abraçou novamente, chorando, e disse para mim assim: um dia, queira Deus, nós vamos se encontrar no culto de uma igreja assembleia. Se for da vontade de Deus, assim será, né? Assim será. E ele se despediu, pegou a mochila e foi embora. E foi uma das experiências, e não é letra. Não é letra. Muito forte, né? Precisava nascer da água e nascer do Espírito. Ai, amém, amém. Irmão Léo, na mesma Praça Central, está cercado de boas histórias. Agora o senhor estava lá, mais uma vez, e se deparou e encontrou com 6 homens. Conta pra gente o que aconteceu. Nessa Praça Central, como você disse, foi um palco de muitas histórias e muitas experiências. E faz me lembrar, Marcelo, que aquela em Lucas, capítulo 10, quando o Senhor manda 70, escolheu 70, e esse nome de 70 não aparece junto com os apóstolos. E o Senhor diz para eles: vai, eis que vos mando como ovelha no meio de lobos. Nessa praça eu estava ali do lado do Tocoreto. Era por volta de 9h30 da manhã. E tinha um grupo de pessoas. Estava bem vestido. 100 anos, mais ou menos. Na época eu estava com uns 57 anos, outro um pouco mais. Eram considerados os anciãos. E eu cheguei, gentilmente, me identifiquei, né? E já fui falando para ele qual é o meu objetivo ali, de anunciar o Santo Evangelho para ele.
Eles fizeram escárnio, deram risada, um cutucou no outro. Olha aí, ele vem pregar o evangelho para nós. Quem é ele? E começou a fazer piadinhas. Eu abaixei a cabeça, pedi desculpa e me retirei do local, porque a gente tem que ter uma conduta de ética. Mas isso não vem da gente própria, é do Espírito Santo, que ele é ordeiro, ele é passivo, né? Não é de confusão. E o Senhor mandou que eu retirasse daquele local. Aí eu atravessei a rua, que é aquela rua ali do lado do Coreto, e sentei num banco do lado do hotel para descansar. Eu estava muito cansado. E nisso, um daqueles cidadãos chegou para mim chorando, pedindo perdão para mim. Falou: olha, me perdoa, eu zombei de você, nós zombamos, eu induzi as pessoas a zombar de você. Você me perdoa, eu fui corrigido pelo Espírito Santo. Eu falei: claro, claro. Se o Espírito pede perdão para o Senhor, para mim está tudo bem. É o meu dever pregar a palavra. E também ser criticado, ser zombado, ser até às vezes agredido. Estou acostumado com isso. Está tudo bem, não tem problema não. E ele agradeceu, saiu chorando. Eu olhei para o grupo lá, o grupo se desfez. Cada um foi para um canto. São determinadas pessoas, que você fez uma pergunta agora há pouco, os problemas que a gente encontra nas nossas caminhadas, né? Você não sabe quem é a pessoa, como você vai te receber, é complicado. Mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo, sempre dá um ato de estratégia para a gente, que é a humildade. Você se humilhar em determinada situação. Verdade. Porque, na verdade, você está fazendo uma abordagem. As pessoas não são obrigadas a te ouvir. Entendeu? Então, nem sempre ela vai estar preparada para aquilo. Exatamente. Então você tem que ter uma conduta de ética e saber que você está ali fazendo abordagem, que eles não são obrigados a te ouvir, a te receber. Então você tem que aceitar a situação. Nem sempre é o tempo para isso. Exatamente. Mas haverá esse tempo. São situações que a gente encontra, né? Mas isso faz parte do trabalho, né? Quando Jesus fala: eis que vos mando como ovelha no meio de lobos. Mas nem tudo é ovelha. Lá fora você encontra lobo, encontra bode, encontra tudo quanto é coisa. Verdade. Mas o importante é isso. O Senhor está sempre fazendo e pregando a palavra do Evangelho. Pregando a palavra. Louvado seja Deus. Outro dia, outro domingo, mesma praça. O Senhor encontra uma cigana. Como é que funcionou essa história com a cigana? Léo, conta pra gente. Olha, irmão Marcelo, Deus não faz acepção de pessoas. Para ele tudo é alma. Independente de nível cultural. Para ele é alma. Pessoas que precisam de Deus. Precisam da misericórdia de Deus. E eu estava pregando ali naquela praça ainda. Atravessei pela segunda praça, que é onde tem o Coreto. E ao atravessar ali na porta do hotel, encontrei com uma cigana. Ela me abordou, estava com uma criança no braço, e pediu uma ajuda. Na verdade, eu sempre uso o que Jesus falou: quando eu saí para o campo, para o Evangelho, não levei bolsa, nem dinheiro, nem ouro, nem prata. Nessa obediência. Aí ela veio me pedir uma ajuda em dinheiro. Eu falei: qual é o seu nome? Ela falou o nome dela, agora eu não lembro mais. Eu falei: filha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. É a palavra de Jesus. Ele quer mudar a tua vida. E comecei a pregar para ela, fiz o apelo, ela aceitou Jesus como Salvador. Oh, glória. Aí ela pegou e me disse assim para mim, não sei, eu posso acrescentar isso aqui, mas essa experiência. Aí ela pegou e falou para mim: vai pregar para o meu marido? Eu falei: quem é ele? Falei: aquele que está ali do lado do rio, naquela picape. Era uma caminhonete vermelha, toda dourada, com perolado,
a pintura sofisticada, Uhum. daquele tal de Santo Antônio, todo cromado, todo cremado. E ele era um loirão alto, corrente no pescoço, cheio de joias. Eu cheguei para ele, preguei para ele, ele ouviu a palavra, agradeceu, mas não quis aceitar Jesus como Salvador. Tudo bem. Aí dirigi para outra praça, onde tem um coreto. E eu estava naquela estátua, pregando ali para os turistas, o pessoal das barracas. E nisso chegou uma mulher, uma outra cigana, com uma criança. E fez a mesma coisa que a outra fez. Era uma outra. Uhum. Pediu ajuda. Falei a mesma palavra. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. É a palavra de Deus. Eu vim e ela falou, eu quero. E ministrei a palavra para ela em João, capítulo 10, versículo 9, se eu não me engano. Fiz o apelo, ela aceitou Jesus como Salvador. Eu falei, vou fazer uma oração para você. Eu falei, eu quero, eu preciso. Aí comecei a orar por ela, como fato, de olhos fechados. Quando eu abri meus olhos, tinha umas 20 pessoas, turistas, que estavam em volta de mim pedindo oração. Olha. E havia um cidadão bem em frente, ali do lado, com uma placa escrita com caneta daquelas ponta porosa, e fazendo uma obra ali, mas a obra que ele estava fazendo era diferente da minha. Ele estava denegrindo a imagem das pessoas, falando que o cigarro era a chupeta do diabo, falando de sapato alto das mulheres, não sei o que ia todo mundo para o inferno. Esse cidadão existe até hoje, anda por aí, fazendo esse tipo de trabalho. E nisso eu orei para aquele pessoal, aquelas 20 pessoas, orei por eles. E tinha um irmão que tinha uma barraca do lado, que vendia brinquedo. Ele me chamou e falou, Léo, olha a diferença do que é evangelho. Aqui ninguém veio pedir oração para este homem. E lá você pregando a Bíblia, pregando para cigana, você orando por ela, de repente aquela multidão, 20 pessoas ali do teu lado pedindo oração. Como o evangelho é importante, o santo evangelho de Cristo. Não é para ferir ninguém. Aleluia. A palavra de Deus é bálsamo para a nossa alma. Mas cada um tem o seu estilo, tem o seu chamado, né? Tem sua hora, tem um momento. Exatamente. E ali, irmão Marcelo, cada coisa que acontecia comigo ali na praça dava mais impulso. Seja ponto negativo, seja ponto positivo, me impulsionava mais ainda a abrir minha boca e dedicar o meu tempo. Porque quem tem chamado de Deus, ele não se limita. Ele não olha a circunstância. Ele não olha para isso. É aquilo que está no Salmo 106, que fala, versículo 6. Né? Então, mais uma experiência aí da praça. A praça marcou muito a minha vida, viu? Muitas experiências, conheci muitas pessoas, tomei conhecimento de muitos fatos. Eu tenho certeza que muitas das experiências que nós nem relataremos, tamanha quantidade de experiências que foi vivenciado pelo senhor lá. Mas a gente vai narrar muitas. Em nome de Jesus. Bom, Léo, o senhor estava lá na Praça Central novamente. De repente, o senhor mandou você lá para a Praça dos Macacos. E aí, claro, o irmão Léo obedeceu. E foi à Praça dos Macacos. Mandou, a gente vai, em nome de Jesus. Como é que aconteceu lá na Praça dos Macacos? Lá na praça aconteceu um fato de um jovem. Tem aquela água sulfurosa ali, um pouquinho para frente, tinha um jovem sentado no banco, estava de cabeça baixa. E o senhor falou comigo, sente ao lado dele e prega a minha palavra. Eu comecei a conversar com aquele jovem, se identificou como Tiago. E o senhor foi me dando as palavras. Eu fui trazendo para ele. Eu não li a Bíblia, eu estava com a Bíblia, mas não li. O senhor me dava os capítulos e os versículos, eu transmitia para ele. E por fim, depois de uns
30 minutos de diálogo com ele. Ele não contou para mim o problema dele. Aí entreguei para ele, finalizei, falou, eu tenho outras visitas para fazer, vou te entregar um folheto, leia na tua casa, tem meu telefone, qualquer coisa, você liga e entra em contato comigo. E me despedi dele. Ele se levantou, eu fui por um lado e ele foi para o outro lado. Passado um certo tempo, alguns meses, eu não me lembro se foi 3 ou 4 meses, de manhã eu recebi um telefonema de uma mulher, até a minha esposa que atendeu, ela falou, é para você. Aí peguei o telefone, falei, pois não. Lá do outro lado da linha, uma mulher se identificou como a mãe do Tiago. Ela disse, seu Léo, o meu filho um dia esteve na praça, ele saiu de casa, segundo ele, para praticar o suicídio. E na hora que ele estava premeditando fazer o ato do suicídio, ele foi abordado pelo senhor. O senhor falou a vida dele inteira. Ele chegou em casa contando comigo, chorando. Encontrou um homem na praça que sabia a vida dele. Contou tudo o que estava acontecendo. Ocorre, senhor Léo, que ele me deu um folheto para mim, eu peguei esse folheto, guardei na lista de telefone. Não interessei ler o folheto. O que está acontecendo com o Tiago é o seguinte, eu separei do meu marido e ele não aceita essa separação. Que ele é muito pegado ao pai. E ele foi para a praça, despediu no dia de manhã, não falou para onde ia. E eu achei estranho, porque geralmente ele falava a hora que ele ia voltar, mas aquele dia não falou nada. Foi quando ele chegou de tardezinha, com o folheto na mão, dizendo que encontrou. Teve um encontro contigo. Eu estou precisando de ajuda agora. Era meu filho que precisava, agora eu estou precisando. Eu vou me suicidar, estou com a faca na mão para tirar a minha vida. Eu falei, olha, me passa o teu endereço. Aí ela me passou o endereço, eu fui na casa dela, chamei um irmão, que era companheiro de visita nesses momentos. E chegamos lá, ela estava com a faca na mão direita. E eu cheguei e falei, me dá essa faca. Eu não queria dar a faca. Eu falei, dá a faca, em nome de Jesus. Aí ela pegou. O nome tem poder. O nome do Léo não, mas o nome do Senhor Jesus tem poder. Aí ela me mostrou uma carta. Ela escreveu, deixou para o marido, deixou uma para o filho, para o marido, estava lá na estante. Ali falei para ela da valorização da vida, do casamento. E citei alguns capítulos, alguns versículos bíblicos. Uma delas foi Mateus 11, 28, que é a chave fundamental para o oprimido. Ela foi liberta naquele momento, aceitou Jesus como Salvador. E as coisas consolidou em paz. Interessante que ela falou, eu não importei, se eu tivesse lido o folheto, talvez não chegaria no ponto que eu cheguei hoje. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus te enviou, você me atendeu. Jesus já estava trabalhando meses para frente. Exatamente. Não só ali na praça, mas meses para frente. Exatamente. O trabalhar de Deus é assim. Ele não fica só naquele local. Ele tem um segmento. Né? E aí, mais uma vez, a gente vê a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, através de uma situação. Aquele jovem Tiago, ele realmente, depois eu encontrei com ele, aliás, no dia que eu estive lá, ele chegou depois que a mãe dele aceitou Jesus. Ele viu a mãe dele chorando, mas de alegria, um choro da alma, né? Gozo da alma. E ele me agradeceu, ele contou os detalhes, por que ele estava lá na praça, e como ele ia fazer para se suicidar e jogar debaixo de um carro. Mas graças a Deus. E Deus envia socorro bem presente, né? E foi o que o senhor comentou. O senhor estava lá na Praça Central. O senhor não estava na Praça dos Macacos. Então é o Senhor Jesus que mandou o senhor para lá. Exatamente.
E direcionou o jovem, inclusive. Tem coisas. Às vezes você chega, aborda uma pessoa, a pessoa está lá tranquila, mas sabe o que o inimigo está maquinando na cabeça dele, ou no coração dele, porque o inimigo não tem acesso à mente da pessoa. Inclusive, domingo agora eu fui chamado para ir lá em Campeto, num culto lá, assembleia. Eu sentei lá no banquinho junto com a irmã Malene, com a outra irmã. Aí o irmão chamou para o púlpito e falou, não, meu lugar é aqui. Não sou melhor do que ninguém. Penso dessa forma, né? E aí, daqui a pouco o pastor chega, desceu, o pastor que estava comigo, falou, olha, o pastor lá está chamando para você ser o ministrante da palavra hoje. Em misericórdia. E quer que você vai subir comigo agora para chegar na hora da palavra, você está lá. E aí, foi me dada a oportunidade para trazer a mensagem final. Eu louvei o Senhor com o hino. E aí eu já notifiquei a igreja. Eu não sou pregador de púlpito dentro de 4 paredes. O meu púlpito é praça, é avenida, é hospital, é as cadeias públicas, presídio, casa de recuperação. Mas aqui eu vou passar aquilo que o Senhor colocar nos meus lábios. Foi uma benção. Mas antes eu me identifiquei. E na realidade, que eu volto a repetir, a verdadeira obra de Deus é no campo. E é lá no campo que você aprende a lidar com as situações, né? Sim. Do altos e baixos da pessoa. Você não sabe. Pega naquele justo momento. Exatamente. E aí Deus intervém naquele momento em que precisa intervir. E é um desafio, irmão Marcelo. A obra de Deus é um desafio pela fé e um desafio de você enfrentar situações, né? Não com arrogância. Volto a repetir, né? Sim. Porque eu sempre digo uma coisa, o verdadeiro herói, ele não destrói o teu inimigo. Ele conquista o inimigo e faz dele um amigo. Esse é o verdadeiro herói. E não adianta o cara ser um herói e matar o adversário. E aí? Que sentido tem nisso? Sim. Ele tem que conquistar aquele adversário e ser amigo dele, né? A palavra de Deus é assim, é nesse sentido. Verdade. O senhor tem total razão. Ainda mais com o conhecimento que o senhor traz para nós da sua vida. E que para quem ainda não imagina, tem muita história boa para frente ainda.